Olá, estudantes. Voltando aqui para a gente falar sobre a escola de Frankfurt, né? Então, deixa eu retomar aqui a projeção do nosso esquema para facilitar a compreensão. Então, é um pouco isso que a gente vem falando, né? Aqui estão todas as correntes filosóficas do século XX. Falamos do existencialismo, falamos agora da filosofia analítica e agora vamos tratar um pouco da escola de Frankfurt. Eu espero que muito em breve, próximo encontro, a gente fala sobre a filosofia pós-moderna, fecha essa parte mais específica de indivíduo e sociedade junto e vamos tratar de temas mais específicos que assola a sociedade. Então, a gente já viu um pouquinho aqui da Escola Frankfurt, né? O que é a sociedade de massa, qual é a função da razão humana, qual é a função da razão humana, são as questões específicas dessa filosofia. E os conceitos são esses, né? Os conceitos crítica, teoria crítica, razão instrumental, indústria cultural, arte, repressão, desculpa, razão dialética ou dialógica e ação comunitária. Essa corrente Escola Frankfurt, por ser uma teoria crítica, ela vai receber influência do marxismo e da psicanálise, certo? Então, vamos ter aqui, para iniciar, uma teoria crítica contra a opressão social. É a ideia que traz da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt é o nome dado ao grupo de pensadores alemães do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, na Alemanha, né? Aí a gente pergunta por que Escola de Frankfurt? Por isso, o nome dado a essa corrente é devido a um grupo de pensadores alemães do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, fundado na década de 20. A sua produção ficou conhecida como uma teoria crítica. Entre eles vão se destacar, né, esses dois, que geralmente andam junto, o Theodor Adorno e Max Horkheimer. Então, ainda hoje a gente fala sobre eles. Eles vão influenciar muitos teóricos no Brasil, inclusive quando a gente vê filosofia no Brasil, né? E vamos ter Walter Benjamin, importante também, Herbert Marcuse e o Habermas, que estudaremos em seguida. Além de, claro, Eric Fromm, um psicanalista, né, teuto-americano, mencionado mais uma vez nesse livro do Gilberto Cotrim, né? Então, Eric Fromm também, mas aí ele vai para uma área mais específica da psicanálise. Apesar de haver grandes diferenças de pensamento, grandes apesar de haver grande diferença de pensamentos entre esses autores, identificamos neles algo que é específico, a preocupação comum de estudar vários aspectos da vida social, né? Isso é o que nos interessa nele, de modo a compor uma teoria crítica da sociedade como um todo. Para tanto, vamos investigar as relações existentes entre os campos da economia, da psicologia, da história, da antropologia e da antropologia, né? São questões que perpassam aí pelos estudos deles. Então, os pontos de partida fundamentais de suas reflexões foram a teoria marxista, né? Na verdade, é uma leitura original do marxismo e a teoria freudiana, que vocês devem conhecer muito bem, né? Ou ainda irão se aprofundar no Sigmund Freud. Então, essas teorias, o marxismo e a teoria freudiana,
que trouxe à tona elementos novos sobre o psiquismo das pessoas. Mas há também outras influências, como as de Hegel, a ideia dialética, né? A de Kant, com a ideia do eu, né? Ou do sociólogo Max Weber, que nós vamos estudar mais nas próximas aulas, especificamente questões da sociedade. Então, a escola de Frankfurt, ela concentrou seu interesse na análise da sociedade de massa. Sociedade de massa é um termo que busca caracterizar a sociedade atual, na qual o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, enfatizando aí a ideia de consumo, de diversão, como forma de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. A gente vai ver isso no filme que nós vamos trabalhar depois, que é a ideia de dar divertimento ao povo, à massa, para eles não se preocuparem com os problemas políticos e deixar que os políticos tomem as decisões, né, que compete a eles. Então, é um pouco essa ideia, né? Continuando aqui, para entender, agora nós vamos ter compreendido um pouco essa questão da filosofia e da escola de Frankfurt, né? Ela existe para fazer uma crítica à sociedade. Nós vamos ter aqui, os primeiros são Adorno e Horkheimer, que vão fazer, que vão trazer aí uma crítica da razão. Na análise da sociedade de massa, que se desdobra em vários aspectos, é um tema muito presente na crítica da razão. De acordo com Marx, Horkheimer e Theodor Adorno, a gente fala Adorno e Horkheimer, né? Uma dupla. Assim, a razão iluminista, que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou por levar a uma maior dominação das pessoas em virtude justamente do desenvolvimento tecnológico industrial, né? E aí Horkheimer acreditava que o problema estava na própria razão controladora e instrumental que busca sempre a dominação, tanto da natureza quanto do próprio ser humano, né? Então, essa ideia de dominar é muito forte com essa questão da ciência. Assim escreveu Marx Horkheimer. Ele disse o seguinte: parece que, enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade do pensamento humano, a autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua capacidade de opor resistência ao crescimento, mecanicismo de manipulação de massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo independente sofrem uma redução. Quer dizer, parece que quanto mais o homem desenvolve o seu pensamento racional, mais ele se aprisiona a isso, ao pensamento do outro, inclusive, né? Então, essa redução aí do seu pensamento. O avanço dos recursos técnicos de informações se acompanham de um processo de desumanização. Então, é aquela ideia que eu já falei com vocês, que parece que quanto mais o homem produz conhecimento, quanto mais ele se aproxima de um conhecimento verdadeiro, produz melhores condições de vida, mas ele se desumaniza, mas ele volta ao estágio de barbárie, né? Um pouco essa ideia. Então, aí eles vão fazer uma crítica, né, da razão. Então, aí é um pouco mais do pensamento deles e, em resumo, Horkheimer e Adorno denunciam a morte da razão crítica, asfixiada pelas relações, ele vai dizer, pelas relações, deixa eu voltar aqui, asfixiada pelas relações de produção capitalista.
né? Se denunciam semelhantes. Já haviam sido feitas no campo do marxismo o que há de característico nos filósofos da escola de Frankfurt, que é a desesperança em relação à possibilidade de transformações dessa realidade social. Né? Essa desesperança se deveria ao diagnóstico da essência, ou melhor, da ausência da consciência revolucionária do proletariado, ou seja, dos trabalhadores, que teria sido assimilado, absorvido pelo sistema capitalista. Ou seja, as pessoas não se veem mais como classe trabalhadora. Todo mundo se percebe ou quer pertencer a uma classe que não é a sua, né? Seja pelas conquistas trabalhistas alcançadas, seja pela alienação de suas consciências promovida pela indústria cultural, enfim. E o que é a indústria cultural, professor? É um termo difundido por Adorno e Rockman, inclusive, né, para designar a indústria da diversão da massa, vinculada pela televisão, pelo cinema, pelo rádio, revistas, jornais, música, propaganda, etc. Por meio da indústria cultural e da diversão, se obteria aí a homogeneização do comportamento, a massificação das pessoas, ou seja, as pessoas abestalhadas, né, alienadas, seguem sempre um caminho que a maioria está indo. Esse é o comportamento de massa. Essa é a homogeneização do pensar, do falar, do dançar, do comer. Ou seja, o sistema capitalista controla as pessoas dessa forma. A falta de perspectiva de transformação social levou a Adorno a se referir na teoria estética por entender que o campo da arte é o único reduto autêntico da razão emancipatória e da crítica à opressão social. Por isso, os artistas, né, a grande maioria dos artistas, detêm um conhecimento crítico, fazem crítica à sociedade e tal. Claro, um ou outro, sem muita formação, adere ideias, né, neoliberais, reprodutivistas e tal, mas a grande maioria, com alguma coisa na cabeça, elas seguem essas ideias mais revolucionárias, mais críticas, e utiliza a sua arte, né, para denunciar isso, certo? Então, aqui nós temos agora o Benjamin, que vai tratar da arte como um instrumento de politização. É isso que eu já estava falando, né? Uma coisa vai ligando à outra. Eu lembro que eu trabalhei uma disciplina chamada Arte e Educação, e dentro tinha um tema que era a arte engajada, né? Onde a gente estudava a arte como forma de denúncia. E existem muitos filmes, né? Muitas músicas que trata disso, onde o artista utiliza como instrumento de politização. Então, Walter Benjamin vai se diferenciar um pouco de Adorno e Horkheimer por sua postura mais otimista no que diz respeito à indústria cultural. Em seu texto, A Obra de Arte, na época de suas técnicas de produção, ele se mostra esperançoso, né, com a possibilidade que a arte, a partir do desenvolvimento das técnicas de produção, como os discos, reprografia, os processos esses processos semelhantes se torne acessível a todos, né? Então ele ficou mais animado com isso. Enquanto na visão de Adorno e Rockman, a cultura era vinculada pelos meios de comunicação de massa e não permite que as classes assalariadas assumam uma posição crítica em relação à realidade, com Benjamin é diferente. Walter Benjamin vai acreditar que a arte dirigida às massas pode servir como instrumento de politização também, né? Vai depender do tipo de arte que chega. Além disso, ele desenvolveu reflexões nas quais ele buscou conciliar a teoria marxista com a tradição judaica, que deu origem ao cristianismo, né? Dando origem aí a um pensamento de difícil penetração, ainda que de grande beleza literária, né? Então, Walter Benjamin vai ser diferente de Adorno e Rockman, porque ele vai dizer que essa cultura que chega à população, essa cultura de massa da televisão, essa cultura
popular, vamos dizer assim, popular de massa, né? Que atinge a população, mas não tem esse caráter político. Ele diz que pode ser utilizado, sim, como um instrumento de politização, né? E aí vamos ter Marcuse, vamos ter Herbert Marcuse, em defesa do prazer, né? Aqui vai para uma outra dimensão, mas todos muito ligados nessa questão da sociedade. Então temos um pouquinho aqui da biografia, da biografia do Marcuse, e aí a gente, cara, cadê esse negócio? Certo. Então, Herbert Marcuse ele desenvolveu uma obra marcada significativamente pelas teorias freudiana e marxista. Se chamou Eros e Civilização. Eros e Civilização. Ele retomou o tema desenvolvido por Freud da necessidade de repressão dos instintos para a manutenção e o desenvolvimento da civilização, né? Então, Freud trabalhava um pouco nessa linha de que o indivíduo precisa reprimir até certo ponto, porque existe o id, o ego e o superego, então tem que ter o equilíbrio, né? De acordo com Freud, a história social do homem é a história de sua repressão, do combate ao livre prazer em prol do trabalho, do adiantamento do princípio do prazer para atender o princípio da realidade, né? Que o homem está sempre controlando essa ideia de prazer e colocando como prioridade aí a questão do trabalho para agradar a realidade, a sociedade. Sem essa renúncia, a vida social seria incontrolável, impossível, né? Porque ia prevalecer aí os instintos. Marcuse, ele considera que Freud tem certa razão em diagnosticar esse fato, porém ele vai discordar do Freud, né? Ele vai discordar do fundador da psicanálise quando este apresenta essa situação como algo eterno, né? Ou seja, que é impossível uma civilização não repressiva. Marcuse defende que as imposições repressivas elas são antes produto de uma organização histórica social específica do que uma necessidade natural e eterna das sociedades. Quer dizer, ele apontou é, que uma civilização menos repressiva pode surgir do próprio desenvolvimento tecnológico, que criaria condições para a libertação em relação à obrigação do trabalho e a consequente ampliação do tempo livre. Quer dizer, no entanto, isso não se dará, segundo Marcuse, sem a intervenção do ser humano para reorientar o rumo da trajetória histórica possibilitada por esse desenvolvimento, né? Então, tem essa divergência aí entre Marcuse e Freud, nesse sentido que Marcuse vai dizer que é preciso reprimir, né, para que a sociedade se desenvolva, porque senão se tornaria um caos, todo mundo agindo de forma libidinosa, vamos dizer assim, né, voltada para essa questão do eros, do prazer e tal. Nesse ponto, a tarefa da filosofia seria anunciar essa possibilidade. Se isso não ocorrer, teremos o contrário, ou seja, a perpetuação do desenvolvimento técnico-científico a serviço da dominação e da homogeneização dos indivíduos. E aí tal situação criaria o que o Marcuse vai, né, denunciar ou denominar como o homem unidimensional, capaz de criticar a opressão e de construir alternativas futuras, né? Então ele faz essa reflexão aí, embasado é, em Freud, né? Certo. Agora, aproximando-nos finalmente, vamos ter Habermas com a teoria da ação comunicativa. O Habermas, dentro dos teóricos da Escola de Frankfurt, o que maior influência exerce atualmente é Jung Habermas,
Então, ele vai discordar de Adorno e Horkheimer no que se refere aos conceitos centrais da análise realizada por esses dois, né? Razão, verdade e democracia. Então, nós já vimos que, de acordo com essa análise, Adorno e Horkheimer, ele chega ao impasse quanto à possibilidade de uma razão emancipatória, já que a razão estaria asfixiada pelo desenvolvimento do capitalismo. Para Habermas, essa é uma opção perigosa em filosofia, pois poderia conduzir a uma crítica radical da modernidade e, em consequência, da razão que levaria ao racionalismo. Né? E aí, no seu artigo Modernidade versus Pós-Modernidade, ele enfatiza esse ponto, afirmando contra a tendência ao irracionalismo presente na chamada filosofia pós-moderna, que a gente vai ver posteriormente, né? Então, que o projeto de modernidade ainda não foi cumprido, ele vai dizer. Então, que não se pode fazer essa crítica tão forte, né, como Adorno e Horkheimer fizeram, porque não há ainda um fechamento desse ciclo histórico, ou seja, que o potencial para a racionalidade do mundo ainda não está esgotado. Por isso, o Habermas ele costuma ser descrito como o último grande racionalista, né? Porque ele vai defender um pouco essa ideia. E aí o filósofo também discorda dos resultados pessimistas da análise de Adorno e Horkheimer, porque segundo o qual a razão não mais se realizaria no mundo, porque o capitalismo, né, em sua complexidade, teria conseguido narcotizar a consciência do proletariado, né, e dessa forma perpetuar esse sistema capitalista. Então, é um pouco essa ideia de Adorno e Horkheimer que o Habermas vai criticar. Para Habermas, né, não é bem assim. Existem alguns pontos falhos nessa análise, de dizer que o sistema capitalista não possibilita um pensamento racional e que as classes se perderam, que o proletariado, que o homem oprimido não tem mais essa capacidade racional de se perceber como tal. Então, ele vai dizer que nessa análise de Adorno e Horkheimer existem falhas, cuja identificação permitiria propor uma retomada do projeto emancipatório, porém em novas bases. Na realidade, o filósofo ele vai romper com a teoria marxista em seus pontos fundamentais, como, por exemplo, a centralidade do trabalho, que é uma categoria de estudo do Marx, né? A questão do trabalho e a identificação do proletariado como agente de transformação social, como vimos anteriormente no capítulo que a gente falava do século XIX. Então, Habermas vai aí até certo ponto, né? Mas ele vai discordar, talvez, com alguns pontos principais do marxismo, como essa questão da centralidade do trabalho e essa ideia que o Marx dizia que o proletariado, o trabalhador, é o agente de transformação social, né? Então, a gente vê aqui uma imagem que muito representa o que nós estamos falando, dessa questão de supressão das ideias, né? De ação comunicativa e a verdade e a intersubjetividade. Então, é um pouco que a gente vem falando. Deixa eu só retomar aqui um pouquinho, para reforçar um pouco mais o Habermas. Eu gosto muito, porque ele vai, né, meio que polemizar um monte de coisa. Então, o Habermas ele propõe, né, uma nova perspectiva, outro conceito de razão, uma razão dialógica, que ele vai falar que brota do diálogo e da argumentação entre os agentes interessados em determinada situação. Para ele, é a razão que surge da chamada ação comunicativa, né? Ação comunicativa no sentido do diálogo, do uso da linguagem como meio para conseguir o consenso, né? Então, o conceito de verdade também se modifica em função dessa nova perspectiva, porque Habermas ele propõe o entendimento da verdade, mas não como uma adequação do pensamento à realidade,
mas como fruto da ação comunicativa, né? Não como verdade subjetiva, mas como verdade intersubjetiva, fora do indivíduo, né? Nesse sentido, a razão e verdade deixa de ser conteúdos ou valores absolutos e passam a ser definidos consensualmente, né? De acordo com o diálogo, de acordo com, né, o acordo entre as partes. E a sua validade será tanto maior quanto melhor. E a sua validade será tanto maior quanto melhores forem as condições nas quais vai se dar esse diálogo, né? Essa comunicação, o que se consegue com o aperfeiçoamento da democracia, que ele vai tratar, né? Essa ideia de consenso, de dialogicidade, de verdade e de intersubjetividade, né? Um pouco essa. Bom, assim, se o mundo contemporâneo é regido pela razão instrumental, conforme denunciaram os filósofos, né, que antecederam na escola de Frankfurt, para Habermas, caberia à razão comunicativa o papel de resistir e reorientar essa razão instrumental, né? Então aqui temos uma ideia aí de manifestação, né, de reivindicação dos direitos, né, da intersubjetividade e da subjetividade dos indivíduos. Então, um pouco isso, a princípio. Então, a gente finaliza aqui a escola de Frankfurt e, de modo geral, é isso que a gente tinha para agora, né? E era essas as ideias. Tem muita coisa se perde, né, por conta do tempo, mas é isso, de modo geral. Talvez algumas ideias a gente possa recuperar no diálogo presencial, certo? Então a ideia agora é que vocês leiam os, os textos, leiam o texto que eu vou que me embasaram a organizar esse material, a ler, compreender e fazer esse comentário que nós fizemos aqui. Na verdade, uma leitura comentada foi o que nós fizemos, né? Então, agora, a ideia é que vocês vejam os vídeos, leiam o texto dessa aula, no sentido de recuperar algum conteúdo, e tem aqui como proposta um estudo dirigido, que vai ser anexado na sala de aula do Google Classroom, junto com o texto e junto com o vídeo também. Então, a ideia é que elabore uma pesquisa breve, né, bibliográfica, com base no livro do Gilberto Cotrines, que estamos trabalhando, organizar de forma sintética um quadro com as concepções dos autores estudados nas correntes filosóficas da contemporaneidade, a saber, filosofia analítica e escola de Frankfurt, certo? Isso é com base no livro do Gilberto Coutrin, da editora Saraiva, esse que nós estamos estudando, que vocês têm o material digitalizado, que vai estar lá no grupo de sala de aula do Google Classroom. Então, os filósofos são esses, né? Ludwig Wittgenstein, vocês vão rapidamente nesse quadro acrescentar aqui como um parágrafo, 2 no máximo, as ideias principais dele, que ele fala dessa questão mais da linguagem. Eu não coloquei outro, que era o Bertoldo Russell, porque a gente já meio que se familiarizou com ele, essa questão mais da linguagem. Aí nós temos os outros da parte mais da escola de Frankfurt, que, a meu ver, é bem mais interessante a vocês também. Então, nós temos aqui Adorno e Horkheimer. Da mesma forma, farão a atividade rapidamente, tudo muito simples, só para você sintetizar as aprendizagens. Aí temos Walter Benjamin, da mesma forma, e aí temos o Marcuse, como nós falamos aqui, Herbert Marcuse e a Jürgen Habermas. Então, o Marcuse aqui, como é muito dessa linha da psicanálise freudiana e tal, talvez ele não tenha explorado tanto
porque vocês terão a oportunidade de conhecê-lo em outros momentos. Mas alguma dúvida que surgir, a gente está aqui para comentar, certo? Então, esse é o trabalho que vocês irão desenvolver e me mandar, né? E me mandar. Então, na próxima aula, nós teremos a oportunidade de conversar sobre isso e clarear e aprofundar e trabalhar também a outra corrente, que na verdade não é uma corrente, é um outro momento histórico, que é a filosofia pós-moderna, certo? Então é isso por agora, até mais, nos encontraremos depois.